gravado nos reabilitados estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade onde quem tem Toyota anda na contramão. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown. Ou você é pessimista com o Brasil, ou está mal informado. E aqui... Só em minha defesa, mudar a placa essa semana, tá? Eu não tinha visto. Falei Toyota, Fernando. Eu, professor Vinícius de Almeida, e desde que eu decidi não acertar menos do que eu mereço, eu nunca mais tive nada. Eu sou o professor Fernando Machado. Por que estás longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Eu sei que para começar 2023 a gente está bem de frase. É porque sabendo que volta às aulas agora, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Mas claro que você que é o nosso aluno, estamos felizes por voltar, né? Encontrá-las aí todas as noites. Radiantes. Radiantes e alegres, né? Por vocês que a gente volta. E nesse clima de alegria, e certamente você já está contagiado com a nossa disposição, com o nosso ânimo aqui para voltar às nossas atividades regulares. Fica aqui o nosso agradecimento a você, irmão e irmã, que nos ouve, que nos acompanha, você que ficou aí de férias, agora também está voltando, poderemos nos encontrar presencialmente pelos corredores da universidade e agradecemos também à Unigran por mais uma vez renovar o nosso espaço para mais um ano, esperamos que sim. A gente continua no grupo de trabalho, recebemos convocação para reunião, então significa que tem mais um ano. Exatamente, né? E agradecemos também ao Paulo que está aqui coordenando essa equipe. A equipe foi um pouco enxugada no final do ano aí nessa onda aí de demissão das Big Techs, né? Então houve uma redução do quadro de 92, hoje só 78 pessoas trabalhando, mas estamos aqui alegres e confiantes para mais um ano de muito trabalho e de muito trabalho no direito do mato. E começando mais um ano também com aquele pedido especial para você conhecer mais o projeto Direito do Mato, acompanhando a gente nas redes sociais. A gente está lá no Instagram, nós também estamos no Facebook. E você pode também conferir os nossos episódios em uma lista repleta lá dos seus streams favoritos. Tem o Spotify, tem o Robo, que até agora só tem a gente mesmo. Tem o Google Podcast. Não, mas tem curtida lá no Rumble. Eu não sei quem que é que assiste, mas tem por episódio umas 10 curtidas. É impressionante. Às vezes alguém com dó vai lá e curte. É tipo o CEO da própria plataforma, né? Vamos dar uma movimentada nesse negócio aqui, né? E acompanhe então a gente lá em todas as redes do stream. Se você estiver vendo esse episódio no nosso canal do YouTube, a gente pede, por favor, já dá um like, já deixa um comentário, já ativa o sininho para receber novas notificações e também ajuda a espalhar mais essa mensagem contagiante do Direito do Mato. E você também pode ajudar essa obra do Senhor adquirindo uma de nossas canecas para ter aí no seu lar, no seu escritório, ajudar nos momentos de estudo, sabendo, né, que você pode chegar lá, você tem todo o potencial. Então, olha, o operador de drone é novo, nessa troca aí do quadro. Então, essa é um exemplar das nossas canecas e ele pode ser seu. O menino drone está começando, mas ele vai ficar, vamos efetivar ele. Vamos lá, irmãos e irmãs, começando mais um episódio do Direito do Mato. Hoje o conteúdo aqui é extremamente relevante, né? Que uma notícia que... Atualizadíssima. Uma notícia aqui que praticamente tremeu as bases aí do mundo das celebridades, né? O Fernando tá acompanhando o Choquei no Twitter e no Instagram. Pote de geleia foi decisivo para Shakira perceber traição de Piquet. Nós vamos falar então sobre a Shakira, né? A coluna Léo Dias, você vê que a minha referência meu referencial teórico, né? Aqui dá para marcar o Léo Dias no Lattes? A coluna Léo Dias segue acompanhando os desdobramentos do conturbado fim do casamento de Shakira e Gerard Piquet. A cantora começou a desconfiar que estava sendo traída de forma bastante inusitada, através de um pote de geleia. Quase que eu achei que era com um pote de geleia. Segundo o site norte-americano Page Six, ao retornar para casa após um período de viagem por conta de compromissos profissionais, Shakira notou que alguém tinha comido a geleia da qual ela gosta. A situação a fez acender o sinal, já que Piquet não gosta da geleia em questão. Portanto, quem teria comido? A cantora e o jogador anunciaram a separação em junho do ano passado, após 11 anos juntos. Eles nunca se casaram oficialmente. Semanas após a separação, Piquet... É Piquet que fala?
Piquet, será que é? Piquet. Piquet É outra coisa. assumiu um namoro com Clara Chia, Metrópole. 5 meses depois de confirmar a separação, Shakira e Piquet decidiram na justiça o destino dos filhos. Após um divórcio conturbado, a cantora e o jogador chegaram a um acordo judicial. Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, viverão ao lado da colombiana nos Estados Unidos. Em junho, eles travavam uma batalha na justiça em relação à custódia dos herdeiros, dos filhos. A reportagem também publicou à época que, além da guarda dos filhos, disputavam ainda um avião avaliado em 20 milhões de dólares, 100 milhões de reais na cotação atual. Só isso. Acho que dá um pouco mais, mas tudo bem. Pode ser que dê um pouco mais, né? Então vamos aqui pegar essa notícia bastante relevante aqui em relação ao divórcio da Shakira e do Piquet, para trabalhar alguns assuntos, alguns aspectos jurídicos. Aqui Sabe que eles iniciaram o relacionamento na Copa do Mundo da África, né? Quando ela fez a apresentação do Waka Waka Rei lá tal, e etc. Foi lá que iniciou o enlace romântico. O professor Fabrício sempre antenado em relação ao mundo das celebridades. Do Léo Dias. O professor Fabrício, que inclusive, já comprou o ingresso para o show do RBD, né? Que ele vai acompanhar, né? Não. Então, aqui, alguns pontos que nós podemos trabalhar em relação a Shakira e ao Piquet. Eles chegaram, de certa forma, uma separação, ao que tudo indica, consensual pelo tempo. Acho que foi rápido ali, então deve ter sido consensual esta separação. Mas um ponto que chamou a atenção aqui é a informação de que eles nunca foram casados. Não eram, então, casados, o que significa dizer, então, que, à luz do ordenamento jurídico brasileiro, Shakira e Piquet tinham uma união estável. E aqui o professor Fabrício é o mais habilitado para falar um pouco sobre união estável, regime de bens, como é que funciona toda essa questão. Mas tem gente que pode falar a questão de vivência prática, né? Real sobre união estável. Também. Agora já formalizado, né? Formalizado. A professora Karine não achou muito romântico, eu a pedi em união estável, né? Não é tão romântico quanto casamento, né? Mas tem todos os efeitos legais, não românticos. Só menos é que agora mudando de casa, então ele também o dinheiro ficou... Não deu, né? Não deu. Agora não deu. Mais pra frente, quem sabe. Bom, a união estável no ordenamento jurídico brasileiro, eu não sei como é que é nos Estados Unidos, como é que funciona isso. Mas no ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição equipara a união estável ao casamento para todos os efeitos legais. Então, aquele que vive em união estável é como se estivesse casado. A lei, né, o próprio Código Civil de 2002, quando foi feito, ele foi feito contra a Constituição, né, em desacordo com a Constituição. Ele trazia algumas diferenças da união estável para com o casamento, inclusive no direito sucessório, no caso da morte de um dos cônjuges, né? Então, como para todos os efeitos, hoje você, em vez de chamar o companheiro, ou como era mais antigamente, o amaziado, né? A amaziada, então você pode chamar até mesmo de cônjuge, já que tem todos os mesmos efeitos. E aí, a questão do regime de bens, se o casal não escolher um regime de bens, predomina o regime, digamos assim, regime geral, né? Vamos chamar assim, que é o regime da união estável, que é o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele que se comunicam os bens adquiridos onerosamente a partir do início da união estável. E não se comunicam, não fazem parte da comunhão do casal, né, os bens adquiridos antes da união estável e os recebidos por liberalidade, seja por herança ou por doação. Esses não se comunicam, fazem parte do acervo particular do patrimônio do cônjuge e os demais se comunicam, né? Isso no Brasil. O que significa que na união estável também, os cônjuges podem escolher por um regime de bens diferente, dentre aqueles que tem no Código Civil. Aqui, desde que a união estável seja formalizada em cartório, isso, né? Para isso tem que ser feita uma escritura pública. Não precisa ser feito, vamos agora viver a união estável, fazer uma celebração para começar. Pode ser na constância da união estável, faz a escritura pública, coloca... Até mesmo com efeito retroativo, isso, né? Coloca quando que ela iniciou a união estável e qual é o regime de bens. Pode até adotar, por exemplo, a comunhão parcial e colocar que esse bem específico, ele é do casal, mesmo que um dos cônjuges tenha adquirido antes, né? Coloca esse bem, né, do acervo comum do casal. Ou não,
esse bem é particular. Pode deixar bem claro ali as coisas. Ou fazer separação de bens, ou comunhão universal de bens, ou aquele mais complicado de todos, que eu nunca gosto de explicar, que é a participação final dos aquestos. Então, há essa liberdade, mas para isso tem que formalizar. E essa formalização não pode ser por instrumento particular, isso tem que ser realmente numa escritura, um instrumento público, num cartório e um tabelião participando do ato. O que resolveria o problema do avião, né? Esse avião humilde aqui de 20 milhões de dólares, né? Se houvesse esse contrato de... A questão do avião aqui é o que eu apurei, é que o avião ele foi adquirido com recursos comuns do casal. Então, ambos compraram esse avião. Parcelado. E eles adaptaram o avião também para que o avião tivesse quarto para as crianças, o que não é normal, né? No avião você compra, você vai pensar no conforto das crianças para que elas, nas viagens ali, acompanhando os pais, para que eles tenham ali totalmente... espaço para poder levar os cachorros. Exato. Então, assim, o avião, ele foi todo reformado com investimentos, ao que tudo indica, de ambos. Por isso que teve aí essa pequena... um pequeno entrave nessa separação, que foi esse avião de 20 milhões de dólares, né? Uma solução que era dada antes da regulamentação da união estável, tudo, porque antes de 88 existia também a figura da união estável, e bem antes sequer tinha a união estável. Então era uma confusão danada. As pessoas iam morar junto, mas nem união estável era considerado. Mas como é que ficava a questão patrimonial? É uma questão de uma sociedade de fato, né? Vocês contribuíram com recurso comum para a aquisição desse bem? Sim, então vamos dividir esse bem entre vocês. Esse aqui, não, esse aqui eu comprei sozinho, esse aqui eu comprei sozinho. Né? Então não era tudo que era adquirido onerosamente. O sofá foi minha mãe que me deu, né? O pessoal começa no divórcio, começa a brigar, né? Não era aquilo que era adquirido onerosamente, aquilo que era adquirido onerosamente, mas em esforço comum. Aí tinha que demonstrar isso. Então eu acredito que no caso da separação dos bens aqui foi isso, né? Muito provavelmente, Shakira e Piquet, eles deviam ter formalizado algo no sentido da não comunicação do patrimônio de Shakira, ao que tudo indica, tem um patrimônio considerável, muito maior do que o do Piquet. O Piquet jogou a vida toda no Barcelona, sempre ganhou bem, mas a zagueiro ali, volante, não ganha tão bem, né? Mas mesmo tendo um patrimônio, acredito que o da Shakira seja um patrimônio muito maior. Comparando assim, o Piquet seria um advogado trabalhista, né? Seria um advogado trabalhista, sim. Shakira tributarista. Shakira é um daqueles que só elabora parecer, né? Que chegou num ponto só de parecer, né? Shakira que acredito que seja uma das cantoras latinas mais bem-sucedidas, não só latinas, das cantoras mais bem-sucedidas. Tá no Gugu. Verdade. O auge da No Gugu ela já ia desde que ela era uma jovem aqui de Barranquilha, né? Ela já ia no Gugu, né? Nem era chamada de Shakira. Agora, tem outra discussão judicial aqui nesse caso aqui da geleia invadida aí, que tem as crianças, né? E se a gente trouxesse para a realidade da união estável brasileira, como é que fica a questão da guarda? Geleia. Não, da guarda. As crianças, na união estável, a guarda é unilateral, ela é alternativa, ou cada um quer se livrar? Aqui hoje nós tivemos algumas alterações ali em 2014 em relação ao Código Civil, que de certa forma colocou como a principal modalidade de guarda a chamada guarda compartilhada, no qual ambos os pais eles são responsáveis, superando aquela ideia de um pai com a guarda, um dos pais com a guarda e o outro com direito de visita. Então, ali para que ambos dividissem as responsabilidades em relação aos filhos, né? O próprio parágrafo 2º do artigo 1583 do Código Civil, ele estabelece que na guarda compartilhada o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos, né? Então a ideia do Código Civil é justamente essa. Evidentemente que a guarda compartilhada não é a única forma de guarda. Existem outras possibilidades que são admitidas pelo ordenamento jurídico. Nós temos a chamada guarda alternada, que no qual determinado período fica com cada um dos pais. Ali os especialistas, estudiosos de direito de família entendem que a guarda alternada ela acaba não sendo muito adequada, uma vez que ela
uma vez que essa guarda faz com que a criança seja ali tem que ficar... literalmente ter duas casas. Duas casas e ela tem que ficar um período em cada uma. Então, assim, a criança não tem uma fixação em local. Então, os especialistas no direito de família eu pesquisei, né, estudei para o episódio e verifiquei que ela não é muito bem aceita aí pelos estudiosos. Tem a guarda unilateral, que é esse modelo mais comum de guarda, no qual um dos pais fica responsável, vai se fixar ali por sentença ou por acordo entre as partes, a visitação, algumas outras responsabilidades. Que é a que mais funciona. Exato, porque a guarda compartilhada ela acaba sendo um pouco... Ela exige um nível de diálogo, compreensão entre os ex-cônjuges que muitas vezes não é o que ocorre. E aí me chamou a atenção também que há a chamada guarda nidal. Já ouviu falar sobre a guarda nidal, professor Vinícius? A palavra nidal, ela é uma derivação ali de ninho. E ela estabelece que a criança, ela fica na casa e quem vai alternar são os pais. Então a criança fica ali, a casa da criança. Porém, os pais, em determinado período de tempo, um dos pais mora com a criança na casa que acaba sendo dela. Achei interessante, né? Acredito que ninguém tem essa forma, né? Mas até que se tivesse conselho tutelar, já batia lá, né? Tem tudo para crescer um serial killer nessa criança. Então, né? Mas eu achei interessante que existe a guarda... Não, legal, cada um fica um tempinho para ser ausente, né? Pra ajudar a criar um trauminha ali, né? Então fica... Aí algum dia, né, os dois esquecem de ir, a criança fica sozinha, né? Porque a criança que mora na casa, os pais, eles meio que se revezam. A discussão é você que pega a criança, não é você que visita hoje a criança. Você alimentou a criança? Fala, hoje é terça? Não, hoje é quarta. E aí a criança tá um dia lá assim. Não, tem tudo pra dar errado. Esse tem tudo pra dar errado. Então, esqueceram de mim, né? São essas as formas aqui que o ordenamento jurídico brasileiro, né, ele nos traria se fosse, por exemplo, aqui ao invés de Shakira e Piquet, fosse Joelma e... Chimbinha. Não, é um jogador de futebol, né? Se fosse aí Joelma e o Wellington Rato joga no São Paulo agora, né? Então, adaptando para o direito brasileiro, seriam essas possibilidades, né? Tá aqui, bem em São Paulo, hein? Tá bem em São Paulo. Aqui... Mas no Brasil, assim, só duas que realmente são utilizadas, que é a compartilhada e a unilateral. Né? A diferença hoje na unilateral e na guarda compartilhada é a tomada de decisões. Porque, mesmo na compartilhada, a criança vai morar predominantemente com um dos pais. E o outro vai ter um tempo de convivência menor com a criança. Ela predominantemente mora com um dos pais. Na unilateral é assim. Na compartilhada também está sendo assim. Qual a diferença? A tomada de decisões em uma é por aquele que tem a guarda e na compartilhada deve ser pelos dois. Essa que ficou a diferença substancial. Porque ele até comentou nos episódios para trás da guarda compartilhada que a mãe pode ir morar com o filho no exterior. Não impede. Então, virou uma guarda compartilhada unilateral radical, na verdade, que o tempo de convivência ficou muito restrito. Então, essa a diferença que a gente tem hoje, a tomada de decisão. Por isso que você falou, Fernando, né? Na guarda compartilhada tem que os pais, uma maturidade muito grande, que vão tomar as decisões em conjunto. É mais fácil voltar, né? Você se entende tão bem, né? Já volta e fica todo mundo junto, né? Economiza. Exato. É mais barato. Sim, perfeito. Você também tem reunião, Paulo? Pô. Vamos lá. Então vamos lá. Outro ponto interessante também é que o que chamou a atenção ali foi a chamada geleia da Shakira, né? Porque ali, ao que tudo indica, a Shakira descobriu a traição porque comeram a sua geleia e ela, sabendo que Piquet não Mas comia... quem não ia querer fazer isso? Sabendo que Piquet não comia a sua geleia, então ela notou que houve ali que alguém mais teria ido em sua casa. E o pessoal já começou a circular ali, o pessoal ficou famoso, não queria saber qual que é a marca da geleia e aí vem a pergunta, será que alguém que é produtor de geleia poderia utilizar a geleia da Shakira? Seria um apelo comercial bastante interessante, né? Eu tô pensando em umas coisas que eu não posso falar agora. E continue sem falar. Lembrando que estamos dentro de uma universidade, né? Então continue sem falar.
a geleia da Shakira, exatamente, né? E aqui, trazendo evidentemente que para o direito brasileiro, nós temos a nossa lei de propriedade industrial, que ela vai, então, estabelecer a possibilidade de que uma pessoa conhecida, ela possa registrar o seu nome ou o seu apelido como uma marca. Ivete Sangalo, Xuxa, vários outros artistas que têm a sua marca. Por quê? Porque por ser uma pessoa conhecida, então o seu nome e a sua imagem, evidentemente, ele passa a ter um valor comercial bastante expressivo. Então nós já comentamos aqui, Shakira, uma das cantoras latinas aí de maior sucesso no mundo todo. Falando em música latina, fazemos aqui uma rápida homenagem ao nosso amigo Rubens, que partiu essa semana, nosso amigo Rubens, que era um fã de música latina, né? Sobretudo Sim. ali, Julio Iglesias, boleros, né? Mercedes Sosa. E fica aqui a nossa homenagem. O nosso amigo Rubens, que está no céu nos acompanhando. Então, esse episódio fica aqui dedicado a você, nosso amigo. E a Shakira, então, ela com o potencial do seu nome, ela poderia registrar o seu nome e utilizar, então, por exemplo, e passar a fazer propaganda, fazer publicidade ou mesmo desenvolver a sua própria linha de geleias. A geleia da Shakira, que já seria um produto com forte apelo comercial, né? Ela já tem aí um marketing pré-existente, né? A exemplo do Mel Gibson, né? Então, nós temos... poderia a Shakira, então, fazer o uso aí da sua geleia. Tá certo. E por fim, para fechar aqui o nosso episódio, então nós poderíamos falar também sobre um eventual dano moral decorrente desta traição. Os tribunais brasileiros eventualmente se deparam com ações no qual a pessoa ali que ela foi traída no relacionamento, ela sentindo-se abalada, frustrada, decepcionada, ela acaba ajuizando uma ação para que ela seja então indenizada na esfera patrimonial pelo dano moral que a pessoa acabou sofrendo, né? Não é o caso de Shakira. Ela nos parece que não sofreu muito, até porque ela conseguiu... Tá lucrando. Ela conseguiu lucrar muito com a traição em virtude aí de algumas... Ouvi hoje a música dela, achei... O rico até nisso ele sai ganhando, né? O pobre só se fode. Porque o pobre o que ele faz? Ele pega o jogo de panela e divide, né? Ele pega o talher e divide, né? O rico não. O rico ele consegue fazer uma música e faz muito mais sucesso, né? E... Em relação ao dano moral, os tribunais brasileiros eles têm tido muito cuidado em entrar nessa questão de uma esfera meramente ou potencialmente particular. Por quê? Porque os tribunais entendem que a questão da fidelidade conjugal, embora seja um dos deveres do casamento, ele fica restrito à questão mais moral mesmo, à questão religiosa, à questão... um foro muito íntimo. Exato. Então, assim, os tribunais, eles têm muito receio de entrar nessa questão. Como regra geral, não há direito de dano moral pela simples traição. Houve um rompimento, esse rompimento fica no âmbito sentimental, os tribunais, eles não interferem. Existem algumas poucas decisões judiciais quando essa traição ou esse fato acaba tendo alguma outra situação vexatória conexa, que acaba aí sim interferindo de forma muito grave na esfera individual. Por exemplo, uma veiculação de imagens, algo nesse sentido, que acaba atingindo então a honra da pessoa, mas não só o fato da ocorrência da infidelidade, né, a própria emenda constitucional que alterou ali a ideia da separação, ela eliminou aquela ideia que se tinha no Código Civil anterior, de se procurar um culpado pela separação, indicar um motivo. Então, assim, a legislação superou, então os motivos não importam para o direito, você resolve a questão do filho, a questão patrimonial, mas o motivo não faz diferença, de modo que os tribunais não têm bastante ressalva com relação a se indenizar. Ou seja, levar chifre não te garante uma indenização por danos morais, em regra. Como regra, não. Aliás, isso aqui eu acho que até uma discussão bacana para um próximo episódio aí, para a gente até falar um pouco mais sobre a ideia do dano moral, que a regra é que ele não é presumido. Como é esse tipo de situação aqui, não é pelo fato da infidelidade não que é um dano moral in re ipsa. In re ipsa. A regra é que no direito brasileiro o dano moral ele precisa ser comprovado para então ele poder ser quantificado, né? São raríssimas não, mas são situações escolhidas pela jurisprudência onde é permitido
o reconhecimento desse dano em ré ipsa, né? Mas regra geral, não. Quem sabe, né, a gente pode falar isso melhor num Tem a hora que o ministro do STJ se doer com o chifre que levar, e daí ele muda de ideia. Aí ele vai entender que não é um mero de sabor, né? Ele analisando o caso concreto, né? Para o coração de quem sofre, não é um mero de sabor, né? Ouvindo o Bruno Marrone chorando e fazendo o acorde. Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento reiterado a você, irmão e irmã, que nos ouve, que nos acompanha. E confere o Projeto Direito do Mato lá nas redes sociais. E olha só, você pode ouvir a música da Shakira no Spotify e também pode ouvir os nossos episódios também lá naquela rede de streaming. É isso aí, pessoal. Retornamos com todo o gás, toda a alegria, todo o fervor. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes. Tira um retratinho nosso só pra...